I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. And I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. And I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way.
Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de terça-feira, nossa tradicional live. Hoje não estamos ao vivo, mas estamos fazendo essa transmissão ao vivo, tá bom? Devido à correria, então hoje não estamos entrando ao vivo, mas você já sabe, como sempre, os links necessários aí estão na descrição do vídeo, tanto da comunidade quanto do sorteio da Heavytrack. Vamos tentar encerrar esse sorteio da Makita ainda até encerrar esse ano, para a gente poder enviar essa Makita aí para o ganhador antes do final do ano, né? Temos poucos dias aí, mas quem sabe a gente consiga encerrar. Beleza? Deixa a tua pergunta também nos comentários, se inscreve no canal se tu não é inscrito, clica no link, né? Clica no gostei para dar uma moral aí para o nosso canal, que a gente está produzindo sempre conteúdo semanalmente por aqui, tá bom? Então acompanhe, nós vamos deixar aí um vídeo de um trecho de uma das aulas dos nossos cursos. Espero que vocês gostem e não deixe de comentar também, deixar a tua pergunta, teu questionamento, tua crítica, teu elogio, enfim, comenta aí que vai ser bem interessante, tá bom? Então, até a próxima. Então, eu vou trazer para vocês alguns conceitos sobre a revisão desse tipo de colheitadeira. Aqui nós temos uma série S, temos também STS e existem alguns detalhes, algumas diferenças entre elas, mas de maneira geral são muito parecidas. Antes de tudo eu quero mostrar para vocês as ferramentas básicas que cada técnico aqui na nossa oficina utiliza para fazer a manutenção dessas colheitadeiras, tá bom? Além, é claro, das ferramentas especiais que a gente tem, cada técnico possui um kit de chaves de impacto, tanto de 3/4 quanto de meia polegada, também furadeira, né, a bateria, esmerilhadeira para uma assistência, você ter mais agilidade. Temos também os kits normais de ferramentas, né? Como você pode ver aqui, chaves essenciais, né, chaves manuais essenciais. Temos também caixa de elétrica, tanto aqui nessa caixa da Makita quanto aqui nessa mochila a gente carrega aí ferramentas de diagnóstico elétrico e também hidráulico, e as ferramentas essenciais que nós precisamos ter aí para agilizar o nosso trabalho, o nosso serviço e correr tudo de maneira eficiente e também ágil, beleza? Jogos aí de soquetes, tanto de meia polegada quanto 3/4, enfim, tudo que a gente necessita para um bom desenvolvimento das nossas atividades. Para você iniciar, aqui debaixo também tem várias outras ferramentas, sacadores, e pessoal, sacadores de 2 pernas, sacadores de 3 pernas, bomba manual para fazer a lubrificação dos rolamentos e assim por diante. Nós precisamos ter um bom ferramental para que a gente dê uma manutenção de qualidade e também tenhamos uma agilidade um pouco maior nesse processo, beleza? Então eu vou começar mostrando para vocês, introduzindo vocês a esse assunto técnico da manutenção nessas colheitadeiras. Então pessoal, eu vou mostrar essa 680 aqui, que está em processo de revisão. Nós vamos mostrar alguns detalhes para vocês, beleza? Começando aqui, então, essa máquina está sendo desmontada, está em processo de desmontagem.
E na desmontagem nós vamos removendo os componentes, fazendo a conferência, né, inspecionando esses componentes e fazendo a limpeza mais específica da máquina. Porque eu sempre falo, na lavagem da colheitadeira a gente não consegue remover tudo que fica ali compactado de sujeira nos cantos da máquina, beleza? Nós temos aqui o alimentador do cilindro, que nós removemos. Temos aqui o alimentador, no caso, do rotor, que alimenta um módulo de alimentação. O pessoal chama em algumas regiões de garganta, né? Mas o nome correto é alimentador, beleza? Aqui nós temos o módulo de alimentação da colheitadeira. Nós temos, nesse modelo original, as tiras de desgaste, tá bom? Você pode observar aqui que ela já está um pouquinho desgastada. Quanto mais essa quina aqui fica arredondada, mais dificuldade a gente vai ter de alimentação nessa máquina. E o que a gente pode fazer? Nós temos uma sobrevida nessas tiras. Nós podemos afrouxar esses parafusos e inverter essa tira. E aí você vai ter mais uma safra, duas aí para trabalhar com a mesma peça. Depois que essa peça desgasta dos dois lados, aí a gente precisa fazer a substituição das tiras, tá bom? Principalmente em culturas de inverno. Esse desgaste ele vai dificultar bastante a alimentação, tá ok? Aqui nós estamos fazendo, como eu falei, a manutenção dela, a gente vai fazendo ali as limpezas, vai conferindo todos os detalhes, se não há trincas nas estruturas da máquina, certo? Para depois fazer a montagem bem de maneira correta. Aqui nós temos o alimentador da máquina. No alimentador dessas máquinas nós precisamos ter atenção quanto às trincas que acontecem, certo? Aqui nos canos inferiores, também na parte superior do alimentador, aqui perto de onde a gente tem as placas de desgaste, né, precisamos fazer uma boa limpeza e conferir quanto a trincas nesse sistema. Na máscara também, pessoal, a máscara que está aqui, a gente precisa fazer uma conferência bem específica nela para ver se não há trincas, porque essas máscaras aí elas suportam um peso de uma plataforma de 40, 45 pés, então é comum a gente encontrar essas máscaras trincadas. Então confira essas máscaras e faça as manutenções que devem ser feitas, né? Façam as reparações que precisam ser feitas, ok? Aqui, nós, como eu falei, nós vamos fazer todo o processo de limpeza, né, na máquina. Aqui nós temos essa escova aqui, para que se evite de acumular sujeira. Olha só, e ainda assim acumula um pouco. Nós temos os mancais de acoplamento entre o pescoço, né, entre o alimentador e a máquina. Essas placas aqui geralmente a gente precisa fazer a substituição. Nesse caso aqui ela está quebrada dos dois lados, certo? Aqui placa do outro lado. E nós temos o eixo superior do alimentador. Como que eu removo esse eixo superior? Primeiramente, eu preciso tirar a embreagem de segurança, né? Tirar aqui a porca, tirar o pino, tirar a porca, a embreagem de segurança com a engrenagem, a bucha que tem ali. E aqui eu removo esses raspadores, tanto aqui do lado direito quanto do lado esquerdo, as chapas, e aí eu removo esses 3 parafusos do mancal do rolamento, esses outros 3 parafusos do mancal do lado esquerdo, aí eu bato esse mancal para cá, afasto ele aqui, coloco uma espátula, puxo ele um pouco para cá e tiro esse eixo puxando para cá, puxando aqui para o lado esquerdo. Esse processo aqui, no nosso curso completo, ele tem passo a passo, né, na prática, a gente fazendo essa desmontagem do eixo superior do alimentador. Essa polia aqui, no lado esquerdo, ela não faz parte do eixo. Às vezes o pessoal confunde, né, acha que essa polia aqui, ela faz parte do eixo, mas não, ela é uma polia independente. Ela aciona lá embaixo a caixa do reversor, que aciona a corrente aqui do outro lado, que aí sim aciona o eixo superior para fazer o acionamento da esteira, beleza? Aqui nós temos também as tiras de desgaste da corrente do alimentador.
Reparem que nesse caso aqui já está bem desgastado. E essas peças aqui elas costumam desgastar rapidamente, então faça sempre a conferência. Olha só, nesse caso essa aqui já está com uma camada bem fina, já rasgando, já comendo aqui a estrutura da máquina. Então tenha sempre atenção a isso, beleza? Aqui nós temos o rolo do alimentador, temos os rolamentos removidos aqui, os quais vão ser limpos e lubrificados, né? Conferidos, limpos e lubrificados nesse processo aí de revisão. Vou mostrar para vocês um pouco aqui também do lado esquerdo da máquina, né? Nós temos a esteira do alimentador, também a gente tirou, fez a conferência. E aqui do lado esquerdo, onde nós temos, no caso da S680, a caixa de 5 velocidades, a transmissão, picador com sistema de 2 marchas, lenta e rápida. Você não precisa estar trocando a correia quando precisa mudar a velocidade do picador. Vindo aqui para o lado direito novamente, pessoal, nós temos já tirados da máquina, que depois nós vamos mostrar para vocês alguns detalhes de cada parte da máquina, mas aproveitando esse espaço que nós temos aqui, aqui é o cavalete do filtro rotativo, certo? Não sei se vocês conseguem escutar. Esses rolamentos já estão bem ruins. Um cuidado que precisamos ter na hora de fazer a montagem desse componente é a posição em que a gente trava os rolamentos, porque se eu travar na posição errada, a correia de acionamento do filtro rotativo ela vai ficar desalinhada, certo? Então tenham atenção quanto a isso. As polias tensionadoras. Para fazer a lubrificação, muita gente nos pergunta, a gente tem uma ferramenta confeccionada aí com Tecnil, em que a gente acopla essa ferramenta aqui com um parafuso também, um M16. Essa ferramenta, você vai ver na imagem aí, ela tem uma graxeira, que a gente introduz a graxa e a graxa passa por dentro do rolamento. Então a gente faz uma limpeza bem feitinha, né, em um dos lados da polia, e aí você vai colocar a ferramenta e vai introduzir a graxa vai sair por aqui, beleza? E você não estraga a vedação do rolamento e você consegue fazer uma lubrificação adequada. Quando esse rolamento pifa, quando estraga o rolamento, o que a gente pode fazer? A gente remove os rebites da polia original e aí faz a substituição do rolamento e depois troca os rebites por parafusos. E aí na próxima vez que você precisar trocar o rolamento, você só vai precisar tirar os parafusos, trocar o rolamento, isso facilita bastante. Beleza? Então nós vamos para a S690, que está lá fora, para mostrar alguns detalhes para vocês. Nós temos aqui o alimentador da S690. Como eu falei para vocês lá na outra máquina, esse alimentador ele tem um sistema de inclinação lateral diferente, com 2 pistões, um de cada lado. E o que muda? Muda a placa de desgaste, que é diferente, tem um código para cada lado, ela é mais compridinha, ela vai aqui embaixo, tá bom? Aquele alimentador da 680 é com o pistão central, que ele é até problemático, ainda mais para plataformas maiores, e aí depois o pessoal desenvolveu esse sistema aqui, que é 2 pistões, um de cada lado, para fazer essa inclinação. Aqui, multiacoplador, muito importante a gente fazer uma limpeza sempre que for acoplar na plataforma, tá? Porque às vezes acumula sujeira aqui, tem umidade de óleo, e aí a sujeira gruda e o pessoal chega, acopla aqui a plataforma e nem tá. E aí entra sujeira para dentro e acaba cortando os reparos. Então é importante fazer uma limpeza, ter sempre um pano e um limpa-contato também para passar nos conectores elétricos, tá bom? Aqui, aquele exemplo que eu falei para vocês, já foi feita a substituição do rolamento e aí foi trocado por parafuso. Na próxima vez que for fazer a troca do rolamento é muito mais fácil, é só remover os parafusos e fazer a troca do rolamento, tá bom? Aqui nós temos o reversor, temos a polia de acionamento, vem a correia lá de cima para fazer o acionamento de todo o sistema aqui do alimentador, tanto do reversor quanto da plataforma e da esteira do alimentador.
desse acionamento da caixa reversora, que passa para um eixo lá do outro lado que aciona a esteira. Aqui do lado esquerdo da máquina nós temos essa 690 em que nós desmontamos todo o sistema de caixa de peneira. Tá? As caixas de peneiras estão removidas e você consegue observar por aqui. Tá? Sobrou o eixo de acionamento das bielas e o restante está tirado. Também removemos o côncavo, uma grelha aqui desse lado. Outra coisa importante, a graxeira do rolamento da redução final. O pessoal às vezes esquece que tem aquela graxeira lá e acaba não colocando graxa, comprometendo assim a vida útil do rolamento da redução final. Então, a cada 50 horas, coloque graxa naquele rolamento. Você vai ver aí na imagem a graxeira. E então tenha esse cuidado, essa atenção de 50 em 50 horas, lubrificar esse rolamento. Quando falamos em lavar esse tipo de colheitadeira, é muito importante que tenhamos atenção à parte elétrica, para que a gente não jogue a água diretamente na parte elétrica da máquina, tanto aqui na caixa de fusível, lá em cima nos conectores elétricos, certo? Tampouco perto das controladoras da máquina lá do outro lado. Tá? Eu sempre oriento que não se lave com jatos d'água por dentro da máquina, e sim você consiga passar um ar bem passado na colheitadeira e aí depois você passa a água por fora. Principalmente as colheitadeiras E680, 90 ou até a 60, 70 que tenham transmissão ProDrive, você acaba tendo problema de gerar código de erro pela umidade que você acaba introduzindo dentro dos conectores elétricos. E aí esses códigos eles desaparecem automaticamente depois que você deixa a máquina secar, digamos assim. Isso parece até brincadeira, né? Mas não é. Problemas, e não só aqui na nossa região, mas trocando ideias aí com pessoas lá do Mato Grosso, de outros estados aqui do Brasil, que tiveram esse mesmo problema depois que a máquina ou pegou uma chuva muito forte ou foi lavada. Tá? Então gerou código de erro na transmissão ProDrive, a máquina não andava e aí ou a pessoa desconecta todos os conectores, passa limpo contato e muitas vezes não resolve. Isso tudo por problema de umidade. Então tenha atenção, faça uma limpeza bem feita com ar comprimido na máquina, por dentro da máquina e por fora nas blindagens sim, utilize água, certo? Aqui nós fizemos a remoção também dos helicoides de transporte que ficam aqui embaixo do rotor e que é muito importante você fazer essa verificação. E também no coxo aqui nós precisamos ter uma atenção porque ele costuma trincar nas laterais aqui, bem aqui na beirada entre a estrutura da máquina, ok? Essa estrutura do alojamento dos helicoides de transporte, do sem fim de transporte de grãos, tá bom? Aqui no rotor temos os elementos de trilha. Os elementos de trilha, quando formos fazer a substituição deles, é necessário que a gente faça a substituição do kit e não de um só. Quando quebra, por exemplo, esse elemento de trilha aqui, nós temos que trocar esse aqui. Ó, vou marcar aqui para nós ver. X ali, ó. Temos que trocar esse aqui, esse aqui e esse aqui, que são os três elementos que compõem o kit, ok? Da mesma forma esse aqui, nunca um só, porque daí o rotor pode ficar desbalanceado. Enquanto tem esses elementos aqui, ele vai desgastando o aparelho, vai ficando sempre com o mesmo peso, mas quando eu quebro um e coloco um novo com material mais pesado, ele vai ficar desbalanceado no rotor. Da mesma forma, aqui também os separadores. Quando eu trocar um, eu preciso fazer a troca do kit, certo? Aqui nós temos esses espaçadores. Nessa configuração aqui, ele tá para colher milho. Quando eu coloco esses separadores aqui em cima e fecho mais
o meu rotor, fecho mais as grelhas aqui dos separadores. Ela tá para colher soja e outros grãos, beleza? Então, nessa configuração, milho, bucha em cima, as grelhas fechadas, você usa para colher as outras culturas. Soja, trigo. Aqui no variador do rotor, nós precisamos ter atenção quanto a vazamentos, a perda de velocidade, e para fazer a substituição desses reparos, você tem que fazer a desmontagem de toda essa polia. No nosso curso completo também nós temos aí todo o processo de desmontagem, tanto aqui da polia, dessa ponta aqui, quanto de toda a estrutura aqui, de remoção desse conjunto de polias de acionamento e da carcaça. Aqui nós temos a bomba da transmissão, lá em cima, ele gera pressão para a transmissão, e a bomba aqui de acionamento dos espalhadores. Essas bombas aqui, elas são diferentes uma da outra, então se der problema numa, você não consegue substituir pela outra. Porém, o que muda? É que elas são invertidas, então se você inverter a bomba, você consegue colocar lá, por exemplo, na transmissão, para você quebrar um galho de ter que deslocar a máquina para algum lugar. E a bomba, no caso da transmissão, está ruim, você consegue desmontar a bomba, inverter ela e fazer a máquina andar, acoplando essa bomba lá no lugar da bomba da transmissão. Aqui nós temos o rolamento do picador, a gente já fez a remoção dele para fazer a troca, e originalmente não vem essa graxeira aqui, vem o furo, mas não vem a graxeira no mancal. Então a gente vira o mancal e coloca a graxeira para poder colocar graxa, né, de 300 em 300 horas. No motor, na revisão, o que a gente precisa fazer, pessoal? Remover o alternador, né, para revisar esse alternador. É claro que depende do número de horas que tem essa máquina, mas é necessário aí você fazer a remoção e revisar esse alternador, porque as funções da máquina são todas eletrônicas praticamente. Então, alternador, revisar. Tensionadores, os tensionadores das correias, tirar e também fazer a lubrificação dos rolamentos e a substituição se necessário. A hélice, pessoal, é muito importante também nós fazermos a remoção dela e lubrificar os rolamentos para evitar de que esses rolamentos pifem e a hélice caia e danifique o radiador e danifique até a hélice, né? Porque uma hélice dessa aí custa em média uns R$8.000 para mais. Então tenha atenção quanto àqueles rolamentos. Então são esses detalhes, por exemplo, que a gente passou para você agora sobre o motor, que são importantes para que você não tenha prejuízos, né, na hora da safra, para que o seu cliente não tenha prejuízo, né, porque, como eu mencionei, por uma falta de lubrificação talvez de um componente em que quebre outro componente que é muito mais caro, aí você vai ter máquina parada, você vai ter que encomendar peças que muitas vezes não tem, né, são peças específicas que muitas vezes, e na maioria delas, não tem na concessionária ou nas lojas de peças. E aí você vai perder um tempo e dinheiro, tanto pela manutenção corretiva que você vai estar fazendo, quanto pela máquina parada, não está produzindo, não está colhendo, né, está perdendo aí o produto na lavoura, né. Questão de óleo, pessoal, óleo hidráulico, óleo de transmissão, principalmente óleo de transmissão nessas máquinas aqui. Nós estamos falando de uma 690 com transmissão ProDrive e que, para fazer uma manutenção nesse sistema, é caro. Então é interessante manter a troca de óleo em dia, qualidade do óleo ser uma qualidade boa, usar o óleo original, usar o Highguard na transmissão, ok? Porque ele vai proteger os componentes e você vai ter menos prejuízo. Nós já pegamos máquinas aí que tivemos que desmontar toda essa transmissão, também por não ter sido trocado óleo no tempo correto e ter gerado problema por contaminação também. Então vai a bomba da transmissão, vai pacote de disco, vai outros componentes aí que
no final das contas vai se tornar muito mais caro do que você está colocando um óleo de qualidade no período estipulado aí pela fábrica. Da mesma forma, óleo hidráulico, né, que nós temos aqui, e o óleo de motor, ser um óleo de boa qualidade, certo? A questão também de combustível de bastante qualidade, porque quando a gente fala em manutenção num sistema eletrônico de combustível, a gente sabe que o valor de manutenção desses componentes aí é muito caro. Então é melhor usar um óleo diesel de qualidade, ter um sistema de filtragem na própria base de abastecimento, além dos filtros da máquina estarem sempre em dia. Esse tubo descarregador aqui, principalmente das máquinas maiores, aí 680, 670 para cima, que ele tem esse alongador, é mais comprido, ele acaba criando mais folga lá no pé do tubo. Você vai ver na imagem aí a vista explodida. Então tem que ter uma atenção maior. Não que você não vai ter nas outras, mas nessas aqui uma atenção um pouquinho mais específica, porque como ele pesa bastante, imagina, ele vai trabalhando o dia todo aqui forçando, embora ele tenha a base, e vai folgando lá na ponta, então na base do tubo descarregador. Aqui também nós temos que ter atenção quanto a folgas. Aqui na engrenagem que acopla no sem fim do nivelador, e na presença de folga, você verificar que existe folga aqui nessa engrenagem, você precisa abrir essa caixa de transmissão para fazer o reparo dela, tá? Para fazer o reparo dela, porque essa transmissão aqui, ela tem uma carcaça que não é barata para você trocar. E se você deixar folgar os rolamentos e ter aí um desgaste maior na carcaça, você não consegue recuperar e tem que trocar, e essa peça aí não é um componente barato. Então tenha atenção quanto a folgas, verifique sempre a qualidade do óleo, evite prejuízos maiores. Aqui, muitas vezes você pega uma máquina dessas que suja muito o filtro, suja em excesso o filtro de ar do motor. O que acontece? Aqui, nessas vedações, acaba se abrindo, tendo um desgaste nas vedações desse sistema aqui, e ela recolhe muita sujeira. Então, ao invés dela passar lá pelo filtro rotativo, ela entra bastante poeira, bastante sujeira direto por aqui, por essas vedações. Aí você tem que desmontar e refazer aí essas vedações para que você não tenha esse problema. Então, teve problema de sujar excessivamente o filtro de ar do motor, você já pode vir aqui e conferir essas vedações, ok? Aqui você pode ver que nós removemos todas as caixas de peneira da máquina, né? E nós precisamos, dentro da estrutura da máquina, conferir vedações. Olha só, nesse caso aqui, essa vedação está rasgada aqui na ponta, tá? Lá também tá. Então você precisa fazer a substituição disso aqui, porque aqui você pode ter percas. É muito importante que você faça a avaliação de toda a estrutura interna da máquina quando você fazer a remoção das caixas de peneira, tá? Você avalie as trincas da estrutura e vedações que compõem esse sistema aí e faça a reparação delas, tá? Você tem no curso também completo essa parte de remoção, instalação e todos os detalhes que você tem que ter, né, todo passo a passo, vídeos de montagem e desmontagem das caixas de peneira, para você entender perfeitamente como faz isso nesse tipo de máquina. Então são tantos detalhes numa revisão, a gente tentou passar algumas poucas dicas aí para que você já comece a observar. Se você é um operador que trabalha nessas máquinas e quer dar manutenção, se você é proprietário da máquina, se você é mecânico e quer ser um especialista em revisões dessas máquinas. São alguns detalhes que você já pode começar a ir colocando em prática no seu dia a dia. E quando a gente fala numa revisão, não só de uma STS, uma série S, ou enfim, ou qualquer outra marca, mas nós que somos especialistas nesse tipo de máquina, a gente fala que é necessário uma visão clínica da máquina. Como eu falei,
em algumas oportunidades lá no nosso canal, no nosso perfil no Instagram, sobre os detalhes, os pequenos detalhes que a gente precisa ter quando está fazendo uma manutenção. Às vezes um simples chicote que está fora de posição, que daqui a pouco, quando ele roçar em alguma correia, roçar em alguma outra mangueira, ele vai começar a romper um fio. Então, às vezes, esse simples detalhe que você corrige, você já consegue prevenir um problema. Além de conseguir prevenir um problema, você deixa a máquina mais bonita, você deixa a máquina mais apresentada. A questão de roteamento de mangueiras também, você colocar as mangueiras nas posições corretas, no roteamento original e correto dela, além de dar um aspecto melhor para a máquina, também você consegue evitar que, por exemplo, uma mangueira raspe aqui na quina de uma chapa e venha a romper no meio da safra, no meio da colheita, para gerar máquina parada, prejuízo por a máquina não estar colhendo e também por perca de óleo e perca de tempo, ok? Então, são esses detalhes que a gente tem que ir observando e colocando em prática no dia a dia. Vazamentos também, essas máquinas costumam dar vazamento ali na bomba hidráulica, aí você faz a substituição do anel, é simples, muitas vezes a máquina fica anos pingando um óleo ali entre a transmissão, entre a bomba hidráulica e depois a caixa de transferência, e o pessoal acaba não tirando esse vazamento, perdendo óleo ao longo do tempo. Então é interessante que se faça essa manutenção dos pequenos detalhes. E quando você começa a observar atentamente esses pequenos detalhes, você vai tendo a experiência e cada vez mais se aprofundando na manutenção das máquinas, conhecendo mais a máquina. Se você tem aquela disposição para entender os pequenos detalhes, você vai, aos poucos, tendo um conhecimento mais aprofundado sobre a máquina e tendo também mais assertividade nas suas ações de prevenção de problemas nessas colheitadeiras, ok? Então, para iniciar, tenha em mente isso. Tenha em mente que você precisa avaliar os pequenos detalhes, precisa tentar entender a sua máquina. E partindo desse princípio de que você precisa fazer aquele básico bem feito, você vai se aprofundando e se especializando cada vez mais nessas máquinas. E o básico aqui que é aquela lubrificação diária, né? Lubrificar corretamente os rolamentos no número de horas especificadas no manual, usar os óleos corretos, trocar filtros, né? Não negligenciar a manutenção básica da sua máquina, e assim você vai aprofundando. Então você acompanhou um pouco de um trecho de uma das nossas aulas, dos nossos cursos, espero que tenham gostado. Comenta aí se você achou interessante, deixa a tua pergunta, como eu falei lá no início do vídeo. Se inscreve no canal se tu não é inscrito, curte o vídeo para dar aquela moral pra gente. E também os links da nossa ação da Makita 40 volts, tá aqui na descrição do vídeo. Clica ali e faça a aquisição de uns números aí, quem sabe você tem a sorte de ganhar, pra gente tentar encerrar essa ação até o final do ano, tá? O que mais nós temos de recado? Nós temos também o link da comunidade e em breve nós vamos divulgar os links aí nas nossas redes sociais dos nossos eventos. Se tu acompanhou até aqui, também tira aquele print e compartilha lá no Instagram e marca a Health Track, beleza? Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima.